Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Senhor das Estrelas, de Gladstone e Tim. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos límpidos que revelam céus na terra e anjos nas feras? O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas? Fonte de anjo, aldeia virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inovidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das Estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das Estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espiamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das Estrelas. Força do perdão, missão derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz. Página do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Saber como convém. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo, 1 Coríntios, versículo 8, capítulo 2. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isto que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber,
esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu, para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Então agora, meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria e aos nossos amigos espirituais que estão nos intuindo e auxiliando a todo momento. E assim, agradecermos por estarem conosco em mais um estudo da doutrina espírita desta noite. Rogamos também aos mentores espirituais que envolvam o palestrante em boas vibrações, assim como a todos nós, para que a mensagem transmitida nos seja de fácil entendimento e compreensão. Agradecemos também, Senhor, por nossas vidas, por podermos estar aqui e termos a possibilidade de despertar para os seus ensinamentos e assim podemos lidar melhor com as provas do dia a dia. Te rogamos, Senhor, por aqueles que ainda não se permitem sentir a Tua luz, pois estão tão apegados ao materialismo, às suas paixões e desejos vazios, das coisas do mundo, que ainda estão perdidos e não entendem o porquê de estarem aqui. Que a humanidade possa despertar para o Seu amor, Pai, e assim nosso mundo possa evoluir. Te rogamos bênçãos de amor, paz, harmonia, saúde, união em todas as nossas vidas e de todos os nossos irmãos. Que o Seu amor contagie a todos nós e possamos nos melhorar como pessoas e espíritos no caminho da luz. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Eu sou Mateus e é um grande prazer poder falar aqui com vocês nessa noite. Vocês da Casa Isaac Lima, ou frequentadores e frequentadoras de outras casas, ou pessoas que estão conhecendo a doutrina agora, né? E é muito especial falar sobre esse tema, Jesus, Mestre na Educação,
né? Ainda mais sendo um professor, no dia dos professores, né? Falar sobre a educação e como Jesus, né? Em toda a sua vasta obra, foi um grande educador, foi um mestre para nós, né? Já que, né, a função no sentido profissional não era a mesma. Quem não saiba, né, Jesus era por ofício marceneiro, mas ele é um grande mestre, né, e que tanto nos ensinou, e por isso, né, a gente vem a calhar falar sobre essa faceta do Mestre Jesus nesse dia tão especial, né? E aí, quando a gente vai vendo na doutrina espírita, né, o que significa Jesus para nós, em termos de humanidade, no Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec faz a seguinte pergunta para a espiritualidade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é taxativa: Jesus. Só isso. E depois tem uma nota. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino animado. Então a gente já vê aqui uma seguinte situação. Jesus, ele conjugou dois elementos. Primeiro, ele era um exemplo de conduta, né? Ou seja, ele não apenas verbalizava os ensinamentos, mas ele vivia, e ele praticava esses ensinamentos, tudo aquilo que ele ensinava, ele vivia. E coloca que ele vem e, de fato, busca ensinar as pessoas, né? Ou seja, ele busca colaborar ativamente no processo educativo das pessoas. Então, a gente já tem um ponto importante. Então, neste Dia dos Professores, a gente vai estudar como Jesus encarnou, e ainda encarna, é claro, esse papel do grande mestre, o maior de todos os mestres, que já esteve conosco, e quando se fala conosco, é conosco em termos de humanidade, a partir das reflexões presentes no livro O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo. Então, assim, se a gente vai falar sobre a questão de Jesus, a relação de Jesus com a educação, primeiro, eu acho que o ponto importante é de entender, né, o que é a educação. E aí Pedro de Camargo coloca o seguinte: educar é apelar para os poderes do espírito. Mediante esses poderes é que o discípulo analisa, perquire, discerne, assimila e, finalmente, aprende, né? Então, a gente já observa aqui, né, que a educação, ela diz respeito, né, a tocar nossas potencialidades espirituais, né? Então, educação significa, né, atuar para desenvolver, para potencializar tudo aquilo, né, que já está presente, que já temos presente em nosso espírito, mas que é necessário um processo de desenvolvimento, né? E é mediante esse desenvolvimento que o sujeito que é educado, ele consegue analisar a realidade, ele consegue investigar, consegue formular suas opiniões, formular seus valores, suas condutas, né? Exercer esses valores, esses conhecimentos e, com isso, de fato, aprender. Então, a educação não é entendida apenas como a transmissão de conhecimentos prontos, por mais que esses conhecimentos existam. Não significa fazer com que a outra pessoa ela seja capaz de apenas memorizar informações, recitar documentos. Falando no nosso caso, enquanto espíritas, não é apenas saber de cor os 10 mandamentos,
é saber qual é cada pergunta em O Livro dos Espíritos. Não que isso seja insignificante, não é isso. Mas educação, para nós, nesse caso, é muito mais do que isso, né? É um processo de desenvolvimento da capacidade latente dos sujeitos. Se a gente observa, né, fomos criados todos enquanto espíritos simples e ignorantes, né, e com potencialidades em estado latente que, ao longo de nossas milhares, se não milhões de existências, nós, dependendo da utilização que vamos dar ao nosso livre-arbítrio, nas circunstâncias em que nós nos encontremos, nós vamos desenvolver essas potencialidades. Ok? Então a gente tem essa relação, né? O nosso livre-arbítrio vai ser exercido nas circunstâncias, nas condições em que nós nos encontramos, e essa interação entre o livre-arbítrio e as circunstâncias vai fazer com que aquilo que está em nós, ainda adormecido, possa se desenvolver, né? Então a gente vê que é todo um processo histórico de construção espiritual que se dá gradativamente, né? Logo, neste sentido, né, é necessário, é importante que haja a presença de espíritos com uma maior experiência, auxiliando aqueles espíritos menos experientes. Espíritos que já passaram por determinada caminhada, que conseguem estabelecer melhores orientações para aqueles espíritos que ainda estão iniciando a sua caminhada, né? Então, os conhecimentos, de fato, eles existem. É só a gente pensar, né, numa escola. Senão, não haveria necessidade de professores, se na escola cada um tivesse que aprender, ser jogado e vai aprender por si. Não, isso é impossível, né? Então, é necessário que haja espíritos mais experientes, e pensando no caso de uma escola, que haja aqueles professores que estudaram aquele determinado assunto, vivenciaram, passaram por aquela situação, para que consigam orientar de modo que os estudantes sejam capazes de aprender aquele conteúdo sob a orientação do professor, né? Então, a gente já tem aí um primeiro caminho. Contudo, esse processo, né, ele não é automático. E o que se quer dizer com isso? Essa orientação que se dá, ela é o quê? É uma relação entre sujeitos diferentes, né? Então, se a gente volta para a escola, é o seguinte: às vezes pode estar lá o melhor professor do mundo na escola. Contudo, se o estudante naquele momento, pela razão que for, não tiver a disposição ou até mesmo a capacidade de aprender aquilo naquele momento, as condições, enfim, não vai aprender, por mais que esteja alguém do outro lado disposto a ensinar, né? Então, um dos aspectos mais importantes quando a gente está falando de educação, né, desse processo em que tem, de um lado um par mais experiente, de outro menos experiente, e se quer passar aqueles conhecimentos que já foram apreendidos ao longo do tempo, é que deve haver algum grau de afinidade que faça com que, por um lado, o professor tenha a motivação de ensinar e, por outro lado, o discípulo, o aprendiz, o estudante tenha a motivação, a vontade de aprender, né? Então, esse é um ponto fundamental. E isso também se torna uma tarefa do mestre, do professor. O professor, ele não tem apenas que deter aqueles conhecimentos. Ele tem que saber a melhor maneira de, ao lidar com aquele estudante, com aquela estudante ali, né, para saber
o que ele já sabe? O que ela já sabe? Como eu posso motivar esse estudante, essa estudante a conseguir agranjear, né, esses conhecimentos? Então é um outro aspecto que é fundamental, que é o aspecto não apenas de saber aquele conhecimento, mas também o aspecto de estimular uma atitude positiva por parte dos discípulos e aprendizes. E entende-se que, às vezes, também nem isso é o suficiente. Entretanto, falando do Mestre Jesus, né, de Jesus enquanto mestre, de Jesus enquanto um educador, a gente está falando justamente de alguém que detinha inquestionavelmente todos os conhecimentos e que também buscou o tempo inteiro extrair de seus discípulos, de seus aprendizes, o que havia de melhor, de motivá-los, né? De buscar estimular uma atitude positiva com relação àquilo que Jesus vinha oferecer em termos de conhecimento, né? Só que Jesus não pode fazer isso sozinho. Nem Jesus é capaz de fazer isso sozinho, né? E nem mesmo se pudesse, né? Jesus, assim como Deus, nos amam tanto que não iriam ferir o nosso livre-arbítrio. Então a gente tem, olha quantos fatores envolvidos aí no processo educativo. A gente tem a vontade, o exercício do livre-arbítrio, a vontade tanto de mestre quanto de aluno, a gente tem os conhecimentos que o mestre tem que ter, né? Os conhecimentos que o aluno tem que desenvolver, né? E tudo isso só se torna possível caso haja o quê? Uma equalização dessas vontades. Alguém tem que querer ensinar, alguém tem que querer aprender, né? Logo, essa vontade recíproca, esse querer recíproco, pressupõe a existência de vínculos positivos entre os sujeitos, né? E o vínculo, estabelecer vínculo com alguém diferente de si, pressupõe, em última análise, o que? O esforço, a vontade. Mobilizar essa vontade é um instrumento fundamental para qualquer aprendizagem. Ninguém aprende nada sem que tenha esforço para estudar aquilo dali. Por mais facilidade que a pessoa possa ter para, por exemplo, memorizar uma informação, vai ser necessário ela minimamente se esforçar para dizer que aprendeu de verdade, conseguir colocar aquele conhecimento em prática. Então, notem, né? Memorizar informações não quer dizer aprender. Aprender, você aprende realmente quando você é capaz de ter aqueles conhecimentos ali e consegue, né, utilizá-los, experienciar, né, vivenciar esses conhecimentos nas diversas situações da sua vida. E isso requer a vontade. Logo, sem vontade não existe aprendizado real, né? E um outro ponto agora, e se como professor eu desejo, né, que meus alunos eles sejam capazes de colocar aquele conhecimento em prática na sua vida, que aquele conhecimento não sirva apenas para fazer um exame específico, mas que aquilo seja efetivo na sua vida, ou seja, que aquilo seja de fato aprendido, né? A educação não pode deixar um sujeito na dependência do outro, ou seja, o estudante não pode depender do mestre, né? O estudante tem que ser capaz de autonomamente, depois de um tempo, é claro, pegar aqueles conhecimentos, aqueles valores que foram aprendidos e utilizá-los em diversas situações. Por quê? Porque o mestre não pode ficar o tempo todo, né, uma espécie de babá ali do estudante. Pelo contrário, o estudante tem que caminhar ali sozinho, né? E no caso de Jesus, quando a gente está falando do mestre, o mestre que veio com o único objetivo de educação, que é ensinar a humanidade a ser boa, ensinar as pessoas, os seres humanos a serem bons, né? Ele veio o tempo inteiro tentando demonstrar o como fazer.
Ele não disse apenas para as pessoas, né? Ele não disse apenas para as pessoas o seguinte: olha, decora aqui que ser bom é legal, que tem que ser bom. Decora aqui que tem que ser bom e tudo. Não, ele falou, Jesus não apenas falou, Jesus vivenciou e mostrou como é que se faz, né? Jesus, o discípulo, perguntou para ele: mestre, quanto devemos perdoar? Ele falou 70 vezes 70 vezes, né? Então, o que Jesus colocou o tempo inteiro? E se Jesus tivesse falado isso e não tivesse perdoado? Olha o problema, né? Imagina se Jesus tivesse falado: tem que perdoar 7 vezes 70 vezes por dia, né? Imagina se ele faz isso e na primeira contrariedade ele vai lá na esquina e briga com uma outra pessoa. O que acontece? Obviamente cairia em descrédito, né? E foi isso, e quando ele dá o tratamento, quando ele fala do perdão por um lado, e depois dá o tratamento que deu à questão da mulher adulta, né? Quando ele fala: atire a primeira pedra quem nunca errou. O que ele está fazendo ali? O que ele fez? Justamente isso. Está mostrando como se fazer, como se exercitar. Quando ele fala, depois de falar sobre o perdão, quando ele está na cruz, né? E perdoa o criminoso e pede para o Pai perdoar a humanidade ali naquele momento, no sacrifício, no alto sacrifício que ele faz. O que não é isso senão a demonstração máxima de como se perdoar? Então Jesus não apenas teorizou os conhecimentos. Jesus vivenciou os conhecimentos, vivenciou os valores, vivenciou os sentimentos e deu todas as condições possíveis para que a gente começasse, né, a praticar, tentasse iniciar a prática desses valores que ele veio lá atrás para a gente, para nos entregar, né? E aí, a nossa evolução é a contrapartida. E como é que a gente estabelece essa contrapartida? Né? A gente já viu que uma educação pressupõe vínculo entre o mestre e aquela pessoa que está sendo educada, o discípulo, o aprendiz. Né? Jesus fez o que podia, né? Desceu sem a necessidade de descer, né? Esteve entre nós, fez o auto-sacrifício, ou seja, o que ele podia fazer e o que ele ainda pode fazer, ele faz. Agora, o que cabe? Se tem a vontade de um lado, é a vontade do outro. Qual é o outro? É o nosso lado. E aí, é a nossa hora de demonstrarmos que não apenas queremos ser, mas que somos efetivamente discípulos de Jesus, aprendizes de Jesus. É a hora da vontade de Jesus se irmanar com a nossa vontade. Ou melhor, é hora da nossa vontade se irmanar, entrar em comunhão com a vontade e com o amor de Jesus por nós, né? Então, isso pressupõe o quê? Como já foi dito, pressupõe esforço, pressupõe força de vontade, né? Então a gente já tem esse elemento que, se as lições estão dadas, se a gente já sabe o que fazer, e sabemos, né? Se tivemos todo esse processo, agora o que cabe a nós? Cabe a nós o esforço. Cabe a nós termos a vontade de mobilizarmos esse nosso livre-arbítrio para que, em relação com Cristo, em comunhão com Cristo, né, ter essa vontade estabelecida, cabe a nós que, ao nos melhorarmos, nos aproximemos do Cristo. Como é que nos melhoramos? Ora, seguindo tudo o que o Mestre nos orientou. O perdão, a humildade, a fraternidade, a solidariedade, a caridade, a humildade. Tudo aquilo que o Mestre nos ensinou e não apenas falou para nós, mas vivenciou para nós é importante, né? E nesse sentido, além de Mestre, vale ressaltar que Cristo é também um Salvador, no sentido de nos auxiliar na busca pela liberdade. E liberdade de quê, sobretudo? Liberdade de nós.
daquilo que nós fazemos e que nos aprisiona, a liberdade dos nossos vícios, das nossas paixões, do nosso egoísmo. Porque a ideia de liberdade hoje em dia ainda é muito associada, né, a uma liberdade que, na verdade, é um aprisionamento aos instintos mais animalizados que temos. E de diversas formas, né? Pode ser a questão da sexualidade? Pode ser, mas também pode ser a ganância, pode ser a gula, pode ser o egoísmo, pode ser tudo, né? Essa questão, o apego que faz a gente reagir, né? Que faz a gente ficar preso, né? Esse sim é um grande risco à liberdade, né? Que faz a gente pensar apenas em nós mesmos. Esse é um grande risco. E o Cristo veio aqui para nos libertar no sentido de demonstrar o caminho pelo qual estaremos livres dessas diversas formas de prisão que temos, né? E realmente poderemos decidir de acordo com as nossas potencialidades divinas, né? E aí a gente tem o quê? O fazer o bem, né? O desapego desse eu egoísta, né? Então a gente tem todo, né, esse processo de construção, né, fruto da obra educativa do Cristo. Agora, para isso, pressupõe o quê? Mais uma vez, o esforço. Pressupõe a vontade, pressupõe a utilização correta do nosso livre-arbítrio, né? Logo, a gente não pode entender que, se nos acomodarmos, né, estaremos estabelecendo essa comunhão com Cristo, porque não estaremos. Porque não estaremos, né? O exercício da liberdade pressupõe vontade, vontade pressupõe esforço. E não é um trabalho de um dia para o outro. Não é um trabalho nem de uma vida, mas de muitas vidas. Nesse sentido, a doutrina espírita ela é muito consoladora. Porque imagina, né, se a gente tivesse que chegar aqui e falar, ó, você tem uma vida que a gente nunca sabe o quanto dura, mas vamos dizer a média de vida da população brasileira, 70 e poucos anos. Você tem 70 e poucos anos para se tornar Cristo. Olha que problema que teríamos, né? Mas graças a Deus a gente já entende hoje a justiça divina, as múltiplas encarnações, o Espiritismo já comprovou isso tudo para a gente já vê que não é uma vida para se tornar Cristo. Porque nem Cristo se tornou Cristo em uma vida, né? Foi uma obra de milhões de anos, não é uma obra nem de milhares, mas é uma obra de milhões de anos, né? E falando do Jesus enquanto educador, né, a gente tem que olhar assim, e como é que Jesus nos educou e nos educa até hoje? Então, beleza, já sabemos, né, a nossa parte, mas tudo bem, agora vamos entender o que Jesus, na função de educador, né, como é que ele procedeu? Se a gente quer entender esse exemplo, se a gente quer entender, né, e queremos ter também essa potencialidade, né, de sermos, em algum momento, educadores, como é que Jesus fez? A primeira coisa foi não ser pedante, não ser arrogante. Jesus teve a humildade de pegar vastíssimos conhecimentos e traduzir, e o nome tem que ser esse mesmo, traduzir todos esses conhecimentos que ele tinha em uma linguagem extremamente acessível e popular. E a gente vê o que é a função das parábolas, que trazia os elementos da vida das pessoas para que elas pudessem ter as condições de entenderem o que Jesus estava falando. Porque Jesus, obviamente, se assim quisesse, poderia falar de forma extremamente rebuscada, erudita, e ninguém ia entender nada. Mas ele estaria educando alguém se ninguém entendesse nada? Não. Então, o grande educador, a primeira coisa, né, de Jesus, a primeira lição de Jesus como um grande educador é a capacidade de fazer com que aqueles conhecimentos que ele quer ensinar sejam compreensíveis para as pessoas no limite das suas possibilidades. É claro que para aquelas pessoas não era possível aprender tudo que se estava sendo falado naquele momento.
Não dava. Não é possível. A gente está estudando Jesus até hoje e ainda assim, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai ver e a gente observa o quê? Coisas que Jesus falou que a gente ainda fica surpreso quando surge uma novidade, né? Mas o que Jesus fez? Ao tratar o conhecimento por parábolas e parábolas numa linguagem extremamente acessível, uma linguagem popular, né, na acepção da palavra, né, passível de compreensão e de tratamento pelo povo, né, e partindo da vida dos sujeitos, Jesus, ao tornar aqueles conhecimentos ali, naquilo que era mais importante, acessível para aquelas pessoas, Jesus deu a primeira prova de ser um grande educador, né? E o que Jesus buscava ensinar naquele momento? Jesus reconhecia, né? Jesus reconhecia, né, essa nossa potencialidade. Jesus entendia que todos nós, inclusive ele, e ele nunca se furtou disso, né, é um filho de Deus. Ele coloca, Deus é o nosso Pai, nosso, que inclui ele também, né? Então, ele buscava estimular o quê? A fraternidade divina em cada pessoa. Queria que cada pessoa se compreendesse como parte desse todo, dessa família universal. E com isso que todas as pessoas pudessem se amar, né? E assim provocando uma mudança radical na vida de cada pessoa que ainda se encontrava isolada, né? Encapsulada, ou seja, né, presa ali, né, dentro do seu egoísmo, do seu orgulho. Então, o mestre buscou a educação com o objetivo de desenvolver todas essas potencialidades divinas que existem em cada um de nós, seja no nível intelectual, seja no nível físico, já que é importante a gente cuidar desse corpo aqui, que é o nosso instrumento dessa encarnação, mas principalmente atuou no nível da moralidade, né? E ao contrário das escolas que geralmente têm a inteligência, ao contrário das famílias que ainda, né, também têm esse foco no objetivo de fazer com que as crianças e jovens sejam bem-sucedidas, e bem-sucedidas significa ainda e apenas ter uma boa profissão, ganhar dinheiro, etc., né? E aí a gente tem o seguinte, né? O Pedro Camargo ainda coloca, preocupamos-nos muito mais com o cérebro do que com o coração, né? Isso significa que a nossa educação, né, ainda trata a questão da moralidade de maneira quase que inata aos sujeitos, ou seja, uma pessoa que comete um crime, ela comete um crime porque ela nasceu ruim, ela nasceu malvada, uma pessoa que é boa porque é boa, né? Sendo que o mestre, ao nos ensinar da conduta, os valores morais, o que ele coloca? Que ser bom também é algo que pode ser educado. Na verdade, que deve ser educado. Ser bom, ser humilde, ser generoso é também parte de um processo educativo dos sujeitos, né? Então, esse é um ponto fundamental que a nossa educação ainda não aborda. E aí, o que o mestre fala para a gente? Coloca, né, que ele coloca por palavras e por atitudes essa necessidade de educação, de despertar essas potencialidades divinas no espírito, né? Que obviamente tem o seu nível intelectual, tem, e é claro que tem um componente intelectual, mas que, né, deve ser orientada essa educação, né, e deve ter uma grande ênfase no nível do desenvolvimento moral dos sujeitos, né? Então, Pedro de Camargo coloca assim: honestidade, espírito de justiça, noção do dever são como as artes, e até mesmo os mistérios mais simples, virtudes que se adquirem,
tal como é adquirido saber neste ou naquele ramo das especulações científicas, tudo depende de estudo, experiência e tirocínio. Ou seja, é necessário estudar, aprender para ser bom. É necessário. Isso não vem do nada. Isso é fruto de um longo processo educativo. E tanto Jesus acreditava na humanidade, em sua potencialidade divina, que disse para nós, né? E acredito que ninguém vai partir do princípio que Jesus ou estava mentindo ou estava falando para agradar por educação. Não era bem o estilo do mestre, né? Ele disse: vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais, né? Então, quando Jesus ele coloca isso, né? Nós somos deuses e podemos fazer o que ele faz e muito mais, e ele se dispõe a nos auxiliar nessa tarefa, né, é que ele entende que isso também é fruto de um processo educativo. E aí a gente tem que entender que não é uma coisa de fora para dentro, mas também de dentro para fora, ou seja, não é um processo que apenas depende da outra pessoa, mas depende também do nosso esforço e da nossa vontade, né? E aí é necessário a gente criar o vínculo com o mestre, né? Não adianta para criar esse vínculo, não adianta para sermos deuses, não adianta para sermos efetivamente aprendizes do Cristo, apenas ler, apenas estudar. Ler e estudar é fundamental. Mas se a gente não se empenha no exercício daquilo que a gente leu, daquilo que a gente estudou, né, esse conhecimento a gente esteriliza, ele torna ele estéril, né? Com isso, é fundamental que a gente entenda que nós somos os co-criadores e co-educadores de nós mesmos, né? Como a gente colocou, não é o objetivo do bom professor, do bom mestre, e Jesus não era apenas bom, era ótimo, foi o mestre mais perfeito que poderíamos ter, né, o estudante na sua dependência o tempo inteiro. Ficar com o estudante fazendo, e agora? O que eu faço? E agora? Ah, professor, o que eu faço agora? Não é isso. Não é isso, né? Mas para a gente poder sair desse ponto do tempo inteiro consultar e deixar de depender, é necessário que a gente enfrente a nossa vida pautados pelos princípios que o mestre nos orientou, né? E seguindo esses princípios, a gente enfrentando a vida, lidando com as mais diversas circunstâncias, a gente está nesse caminho da criação de vínculos, né? Então, é o exercício fundamental da vontade para mobilizar, né? Para garantir, e sobretudo para efetivar esses conhecimentos que se ficam, né, aprisionados no nível exclusivamente intelectual, né, e não são utilizados como forma de refletir, de enxergar e de agir na realidade, se são apenas uma mera memorização da pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, isso, infelizmente, não serve de muita coisa nessa nossa trajetória. Então, já que Jesus cumpriu a parte dele enquanto mestre, já que Jesus deu e ainda dá o seu quinhão no nosso processo educativo, né? E como o processo educativo nunca é unilateral, chegou a nossa vez de demonstrarmos a reciprocidade, nos colocarmos em condições de sermos considerados discípulos, aprendizes do mestre e fazermos o que é necessário, isto é, exercitar a nossa vontade, fazer bom uso do nosso livre-arbítrio e seguir a partir e com os ensinamentos do Cristo. Esse é o caminho que a gente tem, né? Meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado pela companhia nessa ótima noite. Espero que vocês estejam bem, ainda, né, nos cuidando, já que a pandemia, apesar da melhora, ainda não acabou.
é necessário, né, mantermos os cuidados para que ela consiga melhorar de vez e que em breve, né, acredito que nós possamos estar juntos pessoalmente, né, nas nossas casas, né, nas nossas vidas, e que essa fase, né, logo passe com os seus aprendizados, com as suas lições, né, e que nós possamos sair dessa situação melhores do que entramos. Um grande abraço, uma ótima noite e fiquem com Deus. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e elevar nossos pensamentos a Deus. Senhor, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de aprendizado que nos concede. Abençoa cada um de nós, que possamos ser revigorados pelo Teu amor e pela Tua luz, nos dando a força e a fé necessárias para superarmos os desafios que se apresentam em nossas vidas. Pai, ajude-nos a praticar Teus ensinamentos e irradiar bons pensamentos para aqueles que se encontram desalentados. Que tenhamos uma semana produtiva, na certeza de que tudo está sob o Teu comando. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Ele veio de Mileco.